Bom dia, o meu nome é Hamilton. Esse vídeo que eu estou fazendo, essa videoaula, é de uma série de videoaulas produzidas por mim, Hamilton, Ana Carolina Cravo e a Fernanda Buzinaro Venitas, com orientação da professora doutora Vanessa Largo. Eu vou falar então um pouquinho sobre a história da matemática no Egito, no contexto do cálculo da área de quadriláteros. Os egípcios, eles desenvolveram formas de cálculo de áreas de quadriláteros de forma muito intuitiva. Porém, comparado ao modelo que nós usamos hoje, ele não é muito preciso. No entanto, para as necessidades diárias dos egípcios, as suas fórmulas elas eram de muita serventia. E isso serviu de base para a fórmula que nós conhecemos e utilizamos hoje. Aqui tem uma foto do espaço da região do Egito e também tem aqui o rio Nilo, vários desertos, o delta do Nilo, que é a nascente do rio, mar Mediterrâneo, Europa lá em cima e aqui mais à direita o Mar Vermelho. Os egípcios, eles, como eu já disse no vídeo anterior, a agricultura ela foi desenvolvida às margens de leito de grandes rios. Lá na Mesopotâmia tinha o rio Tigre e o rio Eufrates. Aqui no Egito, a civilização se desenvolveu graças ao rio Nilo. Então o que acontecia? Na parte 1 da figura, tem ali a cheia do rio Nilo, que acontece entre janeiro e setembro. Já a partir de outubro acontece a estiagem, então a margem do rio ela diminui. A quantidade de água diminui e forma-se esse leito que está em marrom. Aqui, ó. Então, essa parte ela é uma parte que fica muito com bastante resíduos e isso fertiliza o solo. Então aqui é muito bom para a plantação. Na terceira parte da figura, a gente tem aqui entre fevereiro e junho, que era o período de plantio. Então eles dividiam esses campos entre os egípcios e os egípcios plantavam e devolviam parte da plantação para o faraó como o pagamento ali de impostos. Veja que esses campos de plantações, eles não são todos iguais. Eles são bem irregulares. E também, por exemplo, se aqui o rio aumentasse um pouquinho ou diminuísse mais, eles teriam que fazer aqui uma nova divisão para fazer o cálculo e ver quanto que teria de ser pago de imposto em grãos para o faraó. Então, os egípcios eles tinham uma maneira muito interessante de calcular a área desse local, que é o que eu vou explicar para vocês agora. Para o cálculo da área de um quadrilátero qualquer, os egípcios então faziam a multiplicação da média dos lados opostos. Ou seja, matematicamente nós escrevemos, nós temos aqui um quadrilátero qualquer, irregular, nós temos aqui o lado A, o lado B, o lado C e o lado D. Então o que a gente tem aqui? Como que eles faziam? Então eles faziam a multiplicação, que está aqui, das médias dos lados opostos. Então vamos começar por A. O lado oposto a A é C. Então a média é A mais C dividido por 2. Está aqui, A mais C dividido por 2. Aqui, o lado oposto a B é o D. Então, nós temos B mais D dividido por 2, que é a média dos lados opostos. Então, fazendo essa multiplicação, você vai ter um valor aproximado de qual seria essa área desse quadrilátero. Note que quanto mais irregular fosse esse terreno, maior era o erro do cálculo. Porém, como os campos de plantações eles não tinham um formato tão irregular, para as necessidades diárias, essa fórmula ela era satisfatória. E como eu já disse, quando uma fórmula ela dava certo,
ela servia ali para o dia a dia, ela não precisava ser modificada. Então agora a gente vai fazer uma atividade relacionada a isso que eu acabei de explicar. Veja, aqui nós temos um campo de plantação, essa daqui é uma foto real do Rio Nilo, e aqui tem um campo de plantação. Veja que na cheia do Nilo ele ocupa toda essa parte que está em verde. Já aqui você pode ver que tem areia, então aqui já seria a parte desértica. Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos calcular a área desse quadrilátero igual os egípcios faziam. Aqui a gente tem um lado com 17 metros, outro lado com 17 metros também. Esse lado aqui ele tem 16 metros e esse último, para fechar o quadrilátero, ele tem 20 metros. Aqui está a fórmula que eles utilizavam para calcular, ou seja, você faz a média dos lados opostos, faz a média de um lado oposto, faz a média do outro lado oposto e faz a multiplicação e descobre qual que é o valor da área. Eu vou pedir para vocês dar uma pausada no vídeo e resolver. Já já a gente volta para a correção. E aí, vocês conseguiram? Isso, perfeito então, vamos fazer a correção. Aqui a gente tem os lados opostos, começando por esse 17. O lado oposto a este 17 metros é 16 metros. O lado oposto desse 16 metros é 17 metros. Então eu vou fazer a soma, vou somar, vou dividir por 2. Ou seja, eu vou fazer a média entre esses dois números. Então aqui, ó, 17 mais 16 dividido por 2. Fiz a média. Agora eu vou fazer o mesmo para os outros dois lados. 20 metros, o lado oposto a este é este 17 metros. Então eu vou somar eles dois e vou dividir por 2 para fazer a média. Então 20 mais 17 dividido por 2. Então, na primeira parte, nós temos a média desses dois lados. E na segunda, nós temos esses dois. Beleza. Agora, 17 mais 16 é igual a 33. Repete dividido por 2. 20 mais 17, 37. Repete aqui dividido por 2. Então agora a gente tem 37 meios vezes 33 meios vezes 37 meios. Ou 33 sobre 2 vezes 37 sobre 2. 33 dividido por 2 é 16,5. 37 dividido por 2 é igual a 18,5. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A multiplicação entre esses dois números. 16,5 vezes 18,5 é igual a 305,25 metros quadrados. Então a área desse campo aqui, a área desse quadrilátero, ela é 305,25 metros quadrados. Aqui tem as referências que eu utilizei para esta videoaula e eu agradeço a atenção de vocês.